um assunto para lidar hoje, mas primeiro nós vamos lidar com outro assunto, que é o assunto do dia de hoje. Tem uma comemoração espírita hoje, o Auto de Fé de Barcelona, 9 de outubro. Foi lá em Barcelona que Kardec mandou uma quantidade de livros que haviam sido pedidos pelos espanhóis, pagou o selo, pagou o imposto devido, pagou o correio, pagou tudo certinho. Mas quando chegou em um determinado lugar, talvez nos limiares lá da entrega dos livros, existia uma espécie de censura, e aí eles foram observar o que era, e os sacerdotes da época, na verdade, não permitiram que aqueles livros fossem entregues e fossem distribuídos lá em Barcelona. E eles não sabiam o que fazer com aquele livro, então eles fizeram um auto de fé, fizeram uma lista negra de livros proibidos, né, de leitura, e levaram esses livros para serem queimados em praça pública, por isso o Auto de Fé de Barcelona. Aí, quando chegou lá, eles prepararam toda aquela cerimônia de queimar, né, aquele monte de livros que eles tinham recebido, e depois que eles queimaram, não tinha ninguém na rua, mas depois que eles foram embora, encheu de gente lá na rua para ver o que eles tinham queimado, porque a gente é que nem criança, né? Parece que a gente é do contra, né? Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa curiosa dessa forma, a gente vai lá saber o que é. E aí eles começaram a pegar pedaços de chamuscados de livros, não é? Que sobraram, brochuras, pequenas folhas que sobraram, para entender por que eles queimaram aqueles livros. O Kardec ficou muito triste, muito chateado, ficou aborrecido com aquilo. Eu paguei tudo, não podia ter feito isso, tinha que ter devolvido os livros se não quisessem lá. E argumentou, esbravejou para si mesmo, até que ele foi informado que os espíritos estavam dizendo para ele, mandando dizer para ele que ele ficasse bem sossegado, bem tranquilo, porque aquilo era a maior divulgação que ele poderia imaginar. Porque quando se queimaram os livros, as pessoas foram lá ver e ficaram curiosas. E aí multiplicou os pedidos de livros, e eles tiveram que receber os livros, porque aí depois tinha provavelmente uma ordem judicial, alguma coisa. E as pessoas receberam, centenas de pessoas receberam o livro porque ficaram extremamente curiosas para conhecer e para entender o que era aquilo. Então foi uma grande divulgação. Bom, vem os espíritos aí e falam para a gente, olha aqui, eu fiz um pequeno resumo sobre isso, sobre o Auto de Fé, e eles falam já diretamente para a gente o seguinte, que a verdade não se queima. Então poderia queimar os livros, os espíritos falaram, fica tranquilo, a gente faz outros. Não dá para a gente queimar uma ideia que está materializada, óbvio que não dá, né? Porque queima o livro, vem lá o autor e faz outra vez, depois faz uma terceira vez, quantas vezes forem necessárias. Eu não acreditava muito nisso, até que eu assisti um filme chamado Livro de Eli, que era um senhor cego, lembram dessa história? Ele era um senhor cego que teve lá uma série de situações, não me lembro bem ao certo, mas eu sei que no final do filme o objetivo dele era reescrever a Bíblia, então ele tinha a Bíblia toda de cor. E aí sentaram com ele, ele foi ditando, porque tinha tido lá um movimento, acho que queimaram todas as Bíblias, aquela coisa toda, né? E aí o objetivo dele era esse, ele era cego, mas ele tinha uma memória, assim, fantástica. Aí ele começou, o final, que eu me lembro do final, já faz um pouco de tempo, até vale a pena assistir de novo, o livro dele, é um artista muito conhecido aí, quem lembra de quem é esse artista? Denzel Washington, ou é o outro lá, acho que é esse aí, né? Ele no final, ele começa, o objetivo dele era esse, ninguém conseguia entender qual que era o negócio dele, qual que era o objetivo dele, e no final era esse, né? Ele começou ditou novamente a Bíblia, não foi isso? Então não dá para se queimar alguma coisa que não seja só material, não é? Alguma coisa espiritual. Uma vez estive numa casa espírita, e aí tinha um senhor tocando um violão, como esse senhor aqui, mas era numa outra casa, não é? Não era aqui, era na outra casa. Foi muito formal para falar esse senhor, não. E aí alguém estava me dizendo assim sobre a capacidade do senhor lá que estava tocando, porque ele estava tocando com uma partitura, como ele faz aqui. Então ele estava lendo as músicas e tocando, o que é muito diferente de quem toca de ouvido, né?
Quem lê e toca qualquer música. Quem toca de ouvido é um problema, porque tem música que ele não sabe tocar, não sabe fazer, tem que escutar muitas vezes, né? É uma coisa mais difícil. Então, vejam só, a leitura, a importância dessa leitura eu achei muito interessante, porque a gente gosta de fazer as coisas tudo meio provisórias, né? Eu tive num encontro musical, parece que está muito comum aqui em São Paulo, tem umas coisas que imitam velas, assim, e eles cantam um ritmo de música, eu não sei o nome desse... Candelário. Então, cada dia eles tocam um ritmo de música diferente. E aí tinham, acho que 3 ou 4 pessoas lá se apresentando, dos 4 tinha um que não tinha partitura. Os outros 3 liam a partitura, né? Então esse quarto ele só acompanhava os outros porque ele não lia, ele devia tocar de ouvido, como eles falam, né? Então tá aí a importância da leitura da partitura. O livro de Eli tá aí, uma sugestão para o final de semana de um filme muito interessante, muito bacana, assim, agitado, não é um filme morto, né? Porque tem lá uma série de situações pela qual ele passa, é impressionante as coisas que acontecem lá. Mas o Kardec, na verdade, ficou aborrecido à toa, porque isso serviu para divulgar a doutrina. Quando foi isso? 1861. Há mais de 160 anos, não é? Bom, esse episódio marcou muito e... Uma vez um médium falou para a gente que as pessoas que estão envolvidas nessa produção dessas mensagens participaram do Alto de Fé de Barcelona. E essa semana, dia 3, foi dia do Kardec. Também, né? Mas vocês não repararam, né? Eu sou vice-presidente do grupo. Provavelmente era eu que estava lá impedindo os livros, provavelmente. Muito bem. Bom... Naquela época o espiritismo estava se expandindo rapidamente, o medo do novo, o poder religioso e o conservadorismo fizeram com que a doutrina fosse vista como uma ameaça. Tem uma palavrinha aqui imprópria, mas vamos repetir. Kardec, quando soube da queima, ficou revoltado, como eu disse para vocês, não é? E ele registrou o episódio na Revista Espírita de novembro de 1861. Aí vai mais uma dica interessante. Quem quiser conhecer a doutrina espírita profundamente, são 12 livros que se chamam a Revista Espírita de Kardec. O que é essa Revista Espírita? Alguns já sabem. O Kardec comunicava-se com diversas pessoas ao seu redor, do mundo. E elas vinham dúvidas, vinham questões, vinham situações, vinham relatos, e o Kardec relatou todas essas coisas. E muitas ocorrências da doutrina foram relatadas também na Revista Espírita. Então, essa ocorrência está registrada lá na Revista Espírita de novembro de 1861. Bom, as ideias não se queimam. Essa colocação de Kardec, a destruição material dos livros não impede o progresso da verdade. Às vezes aqui na Terra acontece isso, de vez em quando a gente quer matar as pessoas, né? Porque quer que aquela ideia daquela pessoa morra, mas se ela for real e verdadeira, não morre, continua com outro, depois com outro, até ela ficar em evidência. E qual que era a lição espiritual do Alto de Fé? Aquilo não foi uma derrota, mas foi uma vitória moral, não é? Porque a doutrina explodiu depois disso tudo. A fé verdadeira não teme perseguições, o trabalho do bem não depende de aplausos, e o que nasce da verdade do amor, do amor de Deus é absolutamente indestrutível. E aí, um chavão que todos os espíritas conhecem, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então essa é a fé inabalável. Aquelas que são temerosas, né, que são assim complicadas, não são inabaláveis. A fé inabalável é essa que pode enfrentar o tempo inteiro, né? A doutrina espírita já foi combatida de tudo quanto é jeito, mas até hoje não conseguiram derrubar a doutrina de uma forma eficiente ou real, porque a doutrina espírita é uma verdade, não é? Então, são 160 anos de luta, de combate que a doutrina tem, os espíritas já foram combatidos. Aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas iam presas, década de 50, década de 40, iam presas porque estavam fazendo reunião espírita, essas coisas. Mas
tudo isso foi passando, e hoje a gente pode ir na casa espírita, né? Aliás, hoje a gente não vem na casa espírita, né? É uma judiação, né? Porque a gente lutou tanto para poder ter isso aqui. E hoje inventaram um negócio chamado online. As pessoas só querem ficar em casa, né? Não querem vir aqui na casa espírita. Bom, toda semente do bem precisa atravessar a terra escura antes de florescer. Então, aí a gente vai percebendo, né? Hoje, em vez de 300 livros, temos milhares de obras espíritas espalhadas em todos os idiomas. A verdade venceu. Eram 300 livros, viu, que o Kardec mandou lá para Barcelona. E hoje, não é, nós temos provavelmente uns 5 ou 6 mil títulos espíritas. Se vê que mais de 60% deles é absolutamente dispensáveis, mas nós temos muito mais do que 300, não é? Muito mais. Basta você fazer uma pesquisa em qualquer livraria virtual, você coloca um nome lá qualquer, ele sempre indica dá alguma indicação de livro espírita. Isso é muito curioso e muito interessante. Muito bem. Nas fogueiras do passado, iluminar o futuro. Hoje nós somos chamados a manter essa acesa chama. Se manter acesa essa chama. A chama da fé, da caridade, da verdade. É esse o nosso pequena homenagem ao Alto de Fé de Barcelona, tá bom?